Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Data Tips e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre linguagem Python e também sobre a plataforma do Google BigQuery. Em vídeos anteriores do canal a gente aprendeu a como enviar dados, tabelas no nosso script em Python para a plataforma do Google BigQuery, que é um gerenciador de banco de dados que fica na nuvem e é do Google. E agora a gente vai aprender a extrair esses dados, então trazer tabelas do Google BigQuery para dentro do nosso script em Python e para aí fazer manipulações na linguagem própria ali em Python, tá bom? Bom, antes de mais nada, eu gostaria que vocês curtissem o vídeo e também se inscrevam no canal caso vocês ainda não estejam inscritos. Beleza? Então, vamos rodar a vinheta e depois tocar o nosso conteúdo. Bom, então vamos lá. Eu já estou aqui com o meu script aberto. Eu já dei um nome para ele, então lendo tabelas via Python, em linguagem Python, então dá para ver aqui na direita. E agora a gente vai dar uma olhada na pasta. Essa pasta que eu estou alocando o script em Python, então ela tem o meu próprio script. Aqui tem um arquivo que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, nada demais, e também um arquivo de credenciais para a gente conseguir se conectar lá ao Google BigQuery. Tá? Isso aqui é obrigatório porque a gente precisa dizer ao Python quais são as credenciais do banco de dados que a gente está querendo consultar, senão ele não vai saber exatamente o que a gente precisa consultar. Então, esse arquivo de credenciais eu vou ensinar aqui para vocês agora como a gente consegue obter no BigQuery. Então, supondo que vocês já tenham aí um arquivo, um cadastro feito no BigQuery, vocês já tenham a interface, você já tem alguma tabela para trabalhar dentro do BigQuery carregada, aí sim eu vou ensinar para vocês como extrair essas informações, uma query lá dentro do script em Python, tá bom? Bom, então como que a gente gera aquele arquivo de credenciais? Basicamente, a gente pode vir aqui no canto superior esquerdo, menu de navegação, e daí a gente pode vir aqui em IAM, IAM administrador e IAM, tá? Então ele vai abrir uma página, uma janela aí sobre as credenciais, como gerenciar toda essa parte aí de privacidade, de usuários e tudo mais. Bom, aí a gente pode vir aqui no canto esquerdo e vir em contas de serviço. Aqui em contas de serviço, eu já tenho uma criada. Eu posso vir aqui em ações na parte direita e gerenciar chaves, tá? Gerenciar chaves, ele vai mostrar pra gente aqui quais são as chaves JSON que temos, tá? Aqui eu já tenho duas criadas, mas caso você não tenha nenhuma criada, você pode vir aqui em adicionar chave, criar nova chave, e selecionar JSON mesmo e criar, tá? E aí basicamente você vai fazer o download. Na verdade, quando você aperta criar aqui, automaticamente ele vai fazer o download dessa chave e você vai colocar essa chave no mesmo lugar, na mesma pasta onde está o seu script em Python, tá? E aí você pode renomear, igual eu renomeei aqui para, vamos dar uma olhada, para gbq.json, tá? Então eu vou colocar esse nome de arquivo dentro lá do nosso script em Python para conseguir fazer a leitura da tabela, tá bom? Então vocês podem escolher o nome que quiserem. Bom, e aí vamos então para a parte de bibliotecas, Quais são as bibliotecas em Python que vamos utilizar nesse script? Basicamente o pandas, então pandas SPD, e vamos também usar duas bibliotecas do Google, uma do BigQuery e uma da conta de serviço, exatamente da conta de serviço aqui que a gente utilizou para conseguir fazer a conexão da chave que a gente fez o download. Bom, então eu vou pegar lá do Google Cloud, importar, eu posso dar um tab aqui que ele vai aparecer informações, não está aparecendo. Bom, agora apareceu. Então big
se eu der um outro tab aqui, que ele está bem lento, vou escrever, né? Então, BigQuery, tá? Basicamente é a biblioteca que a gente vai importar aqui do Google Cloud. Bom, o que mais? Dentro do Google OAuth 2, né, que basicamente é o que? A biblioteca de autenticação, né, do Google Cloud, eu vou utilizar o Service Account. Tá? Então são essas três bibliotecas que a gente vai utilizar para conseguir trazer uma tabela lá do Google BigQuery, tá bom? Bom, beleza. Então agora a gente pode ir lá no BigQuery. Deixa eu até voltar. Vamos voltar exatamente lá para o Google BigQuery para ver a nossa tabela. Né? E aí pode ser qualquer tabela que vocês tiverem, não precisa ser exatamente a que eu tenho aqui. Tá? Então vocês podem, por exemplo, pegar uma tabela lá do BigQuery Public Data, né, que tem um monte aqui de dataset público. Vocês podem trazer alguma tabela para lá. Ou eu já tenho um projeto aqui, né, e eu vou fazer a extração aqui de, por exemplo, vamos ver essa tabela aqui. Aqui é uma tabela que eu utilizei lá no curso de ETL com R, né, que basicamente eu criei aqui através de um arquivo CSV, uma tabela sobre contratos lá da Força Aérea Brasileira, se eu não me engano. Tá? Então, dados públicos que tem lá no dados.gov.br. E aí eu trouxe, né, algumas informações sobre contratos. Né? Então, ID de contrato, nome do contrato, objeto do contrato, né, sobre o que ele é, o valor do contrato, nome da empresa, início do contrato, término e tempo ali de dias entre o início e o término de um contrato. Pouco importa sobre o que é a tabela aqui que eu vou trazer e levar lá para o Google BigQuery. O importante é vocês saberem como fazer isso, né? Pode ser qualquer tabela exatamente que vocês tenham aí. Bom, então beleza. Voltando aqui, eu vou colocar leitura de dados do BigQuery. Vou transformar em Markdown e basicamente eu vou criar uma query, né, e fazer essa query lá no Google BigQuery. Bom, a minha query ela vai ser basicamente select. Vamos pegar aqui, ao invés de pegar a tabela inteira, eu quero pegar uma coisa mais específica só para mostrar para vocês que é possível utilizar uma query e trazer informações específicas já resumidas, filtradas aqui do gerenciador. Bom, eu vou pegar tudo em que o objeto contrato é igual a publicações legais. Tá? Vou copiar isso aqui e vou colocar select everything from. Aqui o nosso dataset ele chama ETL underline com underline R. Então ETL com R, tá? E o nome da nossa tabela é basicamente o que? Arquivos underline CSV. Então arquivos underline CSV, tá? E vou colocar uma restrição aqui, né? Where objeto contrato é igual a isso aqui, né? No caso publicações legais, tá? Então já copiei lá. Essa aqui vai ser nossa query, beleza? Então eu criei um texto, um arquivo de texto e coloquei aqui no objeto query. Agora, basicamente eu vou usar no próprio pandas o read gbq, né? Então pd.read gbq, ele vai trazer já isso como um data frame pra gente. Então aqui eu vou ter que passar duas coisas, né? Um arquivo de credenciais, que basicamente a gente vai criar, né, com aquele arquivo gbq.json, que vocês vão ter talvez outro nome, vocês podem chamar o nome que vocês quiserem, tá? Então aqui basicamente credentials, né, vou até dar um tab aqui para ver se ele aparece, tá demorando, não vai aparecer, agora apareceu. Credentials igual a credentials, então vou criar aqui um objeto também de credentials, então credentials, eu vou chamar o service account, né? Dentro do Service Account tem aqui o Credentials e dentro do Credentials from Service Account File, ou seja, de um arquivo que eu tenho aqui de conta de serviço no computador, tá? Qual que é esse arquivo, né? Eu preciso passar aqui, ó, vou dar um tab, vamos ver se aparece, acho que
que é keypath ou file, deixa eu ver, acho que é file name. Então você vai colocar aqui o nome, né, do seu arquivo, que no caso eu chamei de gbq.json, tá? E eu preciso passar scopes, né, que basicamente é onde eu quero me conectar, né, em qual sentido que eu quero me conectar ao Google Cloud, né? Porque a gente tem que lembrar que o Google Cloud ele tem vários tipos de produtos, né, e a gente pode se conectar a várias coisas, né? Aqui basicamente eu vou colocar o Cloud Platform, né, que é a plataforma do Google Cloud. Então já tenho aqui o arquivo, o nome, né, e vou só colar. Bom, então googleapis.com /cloud-platform, né, a plataforma do Google Cloud. Então é aí que a gente vai se conectar e criar o nosso arquivo de credentials. Pronto, agora esse arquivo de credentials a gente passa, né, para o credentials dentro do Read Google BigQuery, GBQ, tá, do próprio Pandas. E aí eu posso passar também a nossa query, né? Então a query igual a query que a gente construiu aqui, tá bom? Então basicamente isso, e a gente consegue trazer a nossa informação. Então eu vou rodar para vocês verem. Vamos ver o erro que ele deu aqui. Tá faltando uma biblioteca, né? Inclusive, se vocês rodarem essa célula aqui e der algum erro, vocês vão precisar provavelmente instalar, né, as bibliotecas que a gente está utilizando aqui, né, com o pip install, né? Então eu vou até mostrar para vocês. Ele está pedindo aqui um módulo chamado pandas_gbq, né, pandas Google BigQuery, que a gente precisa instalar. Então eu vou colocar aqui pip install, vou colocar upgrade pandas Google BigQuery. Então a gente espera, né, às vezes demora um tempinho, alguns segundos para rodar, para realmente conseguir utilizar aqui o BigQuery. Bom, então ó, tudo que ele fez, né? Já fez várias coisas. Eu vou excluir aqui agora, vou dar um restart and clear output só para ele reiniciar o script. Pronto, vamos rodar de novo. Rodar nossa query, criar nosso objeto de credentials e agora sim rodar o Read Google BigQuery para ver se vai funcionar. E pronto, ó, ele trouxe aí 6 linhas para gente, né, lá do Google BigQuery com essa restrição de objeto contrato igual a publicações legais. E ele já traz isso como uma tabela, como um data frame, tá? Então eu vou passar isso para um DF, né, para um objeto data frame. Então a gente pode fazer isso dessa forma e aqui eu posso dar um head. Na verdade nem precisa de head, né, porque só tem 6 linhas. Então aqui é assim exatamente que a gente extrai uma informação lá do Google BigQuery. Então basicamente o que você precisa? Você precisa do Pandas, de algumas outras bibliotecas, instalar algumas bibliotecas também que talvez você não tenha no computador. Você cria a sua query dizendo qual que é o dataset e qual que é a tabela e alguma restrição se você quiser, né? Aí você cria um objeto credentials, que é a credencial baseada no arquivo que você baixou lá da sua conta de serviço em JSON. Você diz qual que é o scope que você quer utilizar, né? Onde você quer se conectar, que no caso é o Cloud Platform, para depois utilizar o Read Google BigQuery do próprio Pandas, do PD, né? Que a gente fez o import lá na primeira célula. Aí você passa o credentials e a sua query. Basicamente isso, ele vai trazer as informações para cá e agora você consegue manipular nessa tabela. Você pode tratar ela, né, tirar colunas, tirar informações, adicionar informações. Você pode fazer um merge, né, um join com outra tabela, né, relacionar suas informações do Google BigQuery com outras informações de outros lugares, de planilhas, de outros gerenciadores de bancos de dados relacionais ou não, e assim por diante, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Caso tenham gostado, deixem um like no vídeo para ajudar o meu trabalho, compartilhem com amigos, né? Para quem está entrando aí na área de dados, precisa aprender sobre Python, sobre Google BigQuery, SQL e assim por diante. E também se inscrevam no canal caso não estejam inscritos, beleza? Então, até a próxima, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até!